Dr. Iraê Guerini. Nossa terceira palestrante, engenheira Luísa Toscan. E nosso quarto palestrante, Dr. Frederico Favacho. Obrigado. Tudo bem? Prazer estar aqui. Tudo bem. Gostaria de registrar a presença do prefeito de Itaguaí, nosso querido amigo Edinho, juntamente com os vereadores Biga Albuquerque, Juliano e Rodolfo, da cidade de Itaguaí. Cumprimentar os representantes aqui de Paranapanema, Moisés Oliveira, secretário de Meio Ambiente, o Lincoln, secretário de Agricultura, e a Natália, chefe de gabinete da Prefeitura de Paranapanema. Obrigado pela presença e de todos que estão aqui também, para que a gente saia daqui com um bom aprendizado. A nossa primeira palestrante é a doutora Maria Tereza Umbelino, CEO e fundadora do ecossistema BMV, economista e especialista em gestão de finanças com mais de 30 anos no mercado financeiro. Coordenou o desenvolvimento das inovações nas categorias ambientais. O Standard BMV, protocolo que identifica e qualifica os serviços ecossistêmicos de quem conserva e quem investe na manutenção de floresta. A UCS, que é o ativo que representa o benefício ecossistêmico transacional e qualificado pelo Standard BMV. A plataforma de comercialização de ativos e certificados digital Tesouro Verde. O BMV Brasil Mata Viva foi criado há mais de 13 anos como um ecossistema integrado por um conjunto de produtores rurais, entidades, cientistas que desenvolveu protocolos, metodologias com uma combinação única de qualificações sob a liderança da IMEI, fundada em 1997. O propósito do BMV é de influenciar sobre a visão do que é e será a nova economia verde. Hoje, a iniciativa BMV tem sob sua gestão um patrimônio natural valorado em mais de 76 bilhões em UCS, Unidade de Crédito de Floresta, ativos de conservação de floresta nativa. Doutora Maria Tereza Umbelino, estamos todos aguardando com muita ansiedade sua palestra. Que bom. É muita honra aí pelo convite, deputado. Quero agradecer a presença de todos aqui, pelo deputado Edson Girboni, né? E, bom, e agradecer a todos aqui, o professor Iraê, a Luísa, Favacho. E, bom, o Brasil Mata Viva nasceu para dar uma solução, buscando uma solução sobre a questão de preservação, que é a dor de todos, né? É de consciência de todos, de todos saberem que a preservação ambiental tem um alto custo, tá? Tem um alto custo, mas era preciso desenvolver uma forma de ser remunerado. E assim nasceu o BMV. O BMV tem 3 verticais aí, que é o standard, é a forma como que a gente converte a conservação de floresta e levanta o produto, que é a UCS, tá? Que é o produto da conservação de floresta, da mesma forma que tem o café aí da lavoura de café, tem a UCS da lavoura de conservação da floresta. E, de um outro lado, é um crescente das empresas buscarem melhorar a sua reputação. E hoje uma das formas de melhorar a reputação das suas marcas, é atendendo aos critérios, aos famosos critérios ambientais, sociais e de governança, né? Então, nós surgimos para solucionar essas duas dores. E nós desenvolvemos desde a tecnologia, de levantar o produto, que está aqui o
o professor Iraê, aí, o grande parceiro da Unesp, que trabalhou conosco toda essa metodologia. E, de um outro lado, precisaríamos de tecnologia. Nós desenvolvemos a tecnologia, que é a plataforma Tesouro Verde, que busca dar essa solução, e ela faz esse encontro de quem produz esse serviço com quem compra esse serviço. E do lado do comprador do serviço, para ser a ESG, ambiental, social e governança, obter essa certificação que está tão aí na moda, né? Falar o ESG, ESG, e até nós vamos passar depois um vídeo aqui para esclarecer sobre o que é o ESG, o que é o Tesouro Verde, tá? E a SGS é a grande parceira que atesta que a empresa teve uma boa prática, realmente cumpriu quesitos para atender uma das práticas ESG. Então, nós criamos a forma de fazer o encontro da venda, que é uma necessidade não só de produtores rurais, como de entes públicos, como municípios, estados. Nós tivemos a experiência do Tesouro Verde com o estado do Amapá, originamos ativos para ele e já está em venda. As empresas compram para terem essa certificação. Eu vou pedir que o Cleiton coloque aí o vídeo onde a gente mostra o que nós fomos fazer na Convenção do Clima, tá? Que nós somos de 18, foram selecionadas 18 soluções para mudanças climáticas no mundo. Uma delas foi a GovTech Tesouro Verde, que a gente está apresentando aqui. E tivemos convite aí do governo da Escócia, governo da Inglaterra, Alemanha, levar a solução Tesouro Verde. E agora nós estamos aqui, né, deputado? Trazendo aqui para São Paulo, para trazer realmente essa solução para o Brasil, que tanto se fala na remuneração do serviço ecossistêmico, né? Nós já temos o produto, nós já temos como vender, nós já temos como a empresa utilizar e como todos ganharem com isso, de entes públicos e privados. Então, nós já temos a experiência aí, tanto em áreas públicas quanto privadas, de originar. A CPR Verde ficou aí exposta, discutiu-se bastante na imprensa. Ela foi inspirada exatamente no nosso case. Nosso caso, desde 2013, a gente emitiu a primeira CPR Verde de conservação de vegetação nativa, e aí saiu a lei em dezembro, e agora, há 2 meses atrás, saiu aí o decreto da CPR Verde. Isso é um grande avanço, inclusive para que o Brasil possa comercializar e dar segurança jurídica ao investidor estrangeiro, ou mesmo aqui dentro do Brasil. Isso é o que nós fomos fazer. Você sabe o significado do termo GovTech? O termo GovTech vem de governo e tecnologia. Representa uma aplicação eficiente de soluções tecnológicas inovadoras aos serviços de interesse público, uma forma eficiente de impactar positivamente as políticas públicas. No mundo, existem várias GovTechs que prestam serviços para os governos de diversas formas, sejam elas no setor financeiro, na gestão de dados e até mesmo na segurança pública. E cada vez mais essas parcerias mostram a eficiência, e quem mais se beneficia disto somos nós, os cidadãos. Aqui no Brasil, várias iniciativas apresentam soluções para diversos temas. Dentre elas, uma tem se tornado destaque mundial por ser uma startup focada em mudanças climáticas e que vai muito além da simples preservação. Sim, a GovTech Tesouro Verde foi selecionada para representar o Brasil na Convenção do Clima COP26, que será realizada pela Organização das Nações Unidas em Glasgow, na Escócia. Lá, o Tesouro Verde vai levar a solução de mercado que torna a conservação ambiental uma grande oportunidade de investimento. O que esperar de uma COP? Desde 1972, quando a primeira convenção em Estocolmo trouxe o despertar da consciência ecológica, a opinião pública mundial passou a discutir muito mais sobre o clima e as demais pautas ecológicas. Assim, tivemos uma sequência de eventos importantes, entre os quais podemos destacar a Eco 92, ou Rio 92, onde começou a construção do Protocolo de Kyoto, que seria assinado em 1997.
Também podemos citar a COP15 em Copenhague e a emblemática COP21, onde foi assinado o Acordo de Paris, que hoje é reconhecido como o principal acordo ambiental vigente. Agora, o que podemos esperar da COP26? A percepção dos experts é que essa edição será focada em questões práticas. Terão destaque aquelas iniciativas que arregassem as mangas e tragam resultados concretos, transparentes e verificáveis. Por isso, estamos prontos para representar o nosso país e mostrar ao mundo uma solução brasileira, simples e eficaz para a conservação de florestas. Nós saímos com essa proposta. ESG, Environmental Social Governance, é para muitos ainda uma sigla misteriosa. Nos últimos anos, passou ao centro das decisões de investimento e hoje é um critério mesmo eliminatório para instituições financeiras. ESG, Environmental Social Governance, é para muitos ainda uma sigla misteriosa. Nos últimos anos, passou ao centro das decisões de investimento e hoje é um critério mesmo eliminatório para instituições financeiras de grande porte. Na prática, é o nome guarda-chuva que designa todas as atitudes de responsabilidade socioambiental que instituições adotam, de modo a deixar um impacto positivo sobre a sociedade e o ambiente que as acolhe. A GovTech Tesouro Verde permite à sua empresa ou organização adotar práticas ESG de uma maneira lógica e segura, com resultados demonstráveis e que o mercado exige cada dia mais. Conheça o nosso trabalho e descubra a melhor solução disponível nesse setor inovador. Deixa de incorporar no patrimônio dele anualmente, né? Então, ali nós demonstramos aí, o número já está... Quanto que dá aí, Cleiton? Hectares só de áreas públicas que podem gerar. 100 bilhões de reais resolvia muita coisa aqui, né? Muito dinheiro. Isso são valores reais, valores que são comercializados. E o que precisa fazer? É adotar o programa Tesouro Verde, onde tem originação, né? Que é onde se verifica, se mede e apura essa safra, coloca debaixo de uma CPR, e transaciona isso no mercado e as empresas cumprem as suas metas e, consequentemente, a Luísa vai colocar aqui, obtém a certificação ESG. Hoje, sem essa certificação, as empresas tendem a não ter acesso a capital para investimento. Isso é que o mundo busca, empresas com reputação. E reputação principalmente nas questões ambientais. A pandemia tratou de nos dar de realmente acirrar nós prestarmos mais atenção nessas questões ambientais. E o Brasil é a grande potência, não só de alimento, mas também de fornecer esses serviços ecossistêmicos aí. Encerrando a palestra. So I think you're about to see something very important, but I'll tell you ultimately, the reason I got involved, not only because it brings a real world solution. So I think you're about to see something very important, but I'll tell you ultimately, the reason I got involved, not only because it brings a real world solution, but because they bring credibility to the process. They have SGS here, which you're going to hear, a well-known European company that is validating their processes. And you have Ernst & Young, a global accounting firm, managing the oversight of the finances.
estamos aqui no COP26 em Glasgow, Escócia, onde eu tive o privilégio de testemunhar este novo acordo entre BMW e a Sebrae. Essa parceria traz exatamente essa solução, não só para o Brasil, mas para replicar para o mundo. Por isso, hoje aqui assinando essa importante parceria. Muito obrigado pela brilhante palestra. Só para explicar, depois dos palestrantes nós vamos abrir para eventuais perguntas, dúvidas, com todos que estejam presentes aqui. O nosso próximo palestrante é o Dr. Iraí Amaral Guerrini, graduação em Engenharia Florestal pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, em 1978, mestrado em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc, USP, em 1983, doutorado em Solos e Nutrição de Plantas pela Exalc, em 1990, e livre docência em fertilizantes e corretivos pela Faculdade de Ciências Agronômicas, Universidade Estadual Paulista, Unesp, em 2003. Pós-doutorado na área de resíduos industriais e urbanos no College of Forest Research, University of Washington, Seattle, Estados Unidos, período de julho de 97 a junho de 99. Ele já funciona. Professor titular na área de fertilizantes e corretivos da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências Agronômicas, Departamento de Ciências Florestal, Solos e Ambiente. Foi diretor-presidente da Fundação de Estudos e Pesquisas Agrícolas e Florestais. Participou da criação da Prospecta, incubadora de empresas de base tecnológica voltada ao agronegócio, ambiente e biotecnologia de Botucatu, e do seu conselho gestor, juntamente com o SEBRAE e Prefeitura de Botucatu. Criou e foi coordenador do programa de pós-graduação em Ciência Florestal da Unesp. É coordenador dos convênios internacionais entre a Unesp e o CIRAD, Centro de Cooperation International de Recherche Agronômica e pour Development, Montpellier, França. Universitat d'Aigle, tem umas palavras difíceis aqui, viu? Estuda de Sassari. A assessoria não traduziu aqui em português. Sardenha, Itália. Instituto Politécnico de Coimbra, Portugal. E de convênios não oficiais com a University of Washington, Seattle, Estados Unidos. E Toate, Tóquio, University of Agriculture and Technology, Tóquio, Japão. Também é coordenador de convênios oficiais com o INPE, Instituto de Pesquisa da Amazônia, Manaus, e a Universidade Federal de Campina Grande, Patos, Paraíba. Foi professor visitante na Universitat de Studi di Sassari, Sardenha, Itália. É coordenador de rede de projetos florestais do Gene ao Produto, programa CAPES, Print de Internalização das Universidades, de 2019 a 2022. Parabéns pelo currículo, viu? Vocês imaginam o que vem pela frente aqui, né? Com a palavra o doutor Iraí Amaral Guerrini. Eu agradeço, deputado Edson, e em nome dele eu agradeço a todos aqui da Alesp pela oportunidade da gente estar apresentando esse projeto que, como a Maria Tereza comentou, é um projeto que nós acreditamos muito que seja realmente a solução para o nosso país, mas podemos começar aqui pelo Estado de São Paulo também, né?
eu queria saber como é que eu vou fazer a apresentação, mas... Cleiton, você pode passar a próxima, por favor? Essa figura, ela mostra um artigo que saiu na Nature esse mês aqui de novembro, mostrando o aquecimento global natural da Terra nos últimos 24 mil anos. E a gente pode observar ali que nos últimos 6 mil anos, realmente houve um processo que o homem interferiu mais, né? Dá para perceber que ali começa realmente a interferência do homem no processo. Próximo. Esse slide mostra as reservas de carbono que existem no nosso planeta. A maior reserva é nos oceanos. Então, ele tem ali 38 mil petagramas. Um petagrama é 10 a 15 gramas, ou seja, 10 elevado a 15. Né? Então, é a fonte principal a gente chama o sink, né? Que absorve carbono na Terra, é o oceano. Né? Depois vem o solo. O solo é, em segundo lugar, o local onde tem mais carbono armazenado. Depois vem a atmosfera, né? E depois a vegetação. E a gente percebe que há uma coligação entre todas esses ambientes, atmosfera, oceano, solo e vegetação, inclusive ali no antropoceno, que é a influência do homem, né, liberando uma grande quantidade de carbono para a atmosfera. Isso através da produção dos combustíveis fósseis e também da produção agrícola, da queima de florestas, etc. Né? Próximo. Esse é um gráfico da ONU mostrando que o Brasil é o segundo país do mundo com mais quantidade de floresta. O primeiro é a Rússia, né? Mas são florestas geladas, né? São florestas totalmente diferentes das nossas florestas tropicais. Né? Mas o Brasil é o segundo país com maior quantidade de floresta do mundo. Próximo. Entretanto, nós somos o quarto país que mais emite CO2 para a atmosfera. Disparadamente, primeiro os Estados Unidos, depois vem a Rússia. A China, desculpe, depois vem a Rússia e depois vem o Brasil. Só que a diferença é que a grande quantidade de CO2 emitido pelo Brasil é aquele verde, né, que é através da queima da floresta, do desmatamento e da queima. Enquanto que os outros países é por causa do combustível fóssil. Ou seja, é muito mais difícil dos Estados Unidos, da China e da Rússia acertarem ou reduzirem essa liberação de CO2 para a atmosfera do que o Brasil. O Brasil é só questão de fechar a porta da queima de florestas. Né? Próximo. Pode continuar. Então, nós, apenas para mostrar os tipos de floresta que nós temos aqui no Brasil, que nós somos o segundo maior país de floresta, né? Então, tem a Amazônia, tem a floresta de Araucária, tem a Mata Atlântica, tem o Pantanal. Pode continuar. Tem o Cerrado e a Caatinga. Né? São os principais. Nós temos outros biomas, mas esses são os principais que nós temos aqui no país. Né? Próximo. E o bem-estar da sociedade, o bem-estar do homem, né, é fornecido pela floresta. É engraçado a gente não perceber isso daí. E como que a floresta pode nos beneficiar? Né? Através dos serviços ecossistêmicos. E quais são os principais? Nós temos muitos, mas os principais. Regulação do clima, por exemplo. Imagine se a floresta não existisse, como é que estaria o nosso clima hoje? Né?
Então, um benefício excepcional das florestas é a regulação do clima. Controle de erosão, armazenamento de carbono, que é o foco principal nosso aqui, mas, na verdade, não é só carbono. O nosso é UCS, né? Unidade de Crédito de Sustentabilidade. Então, é muito mais do que carbono. A ciclagem de nutrientes, provimento dos recursos hídricos, qualidade de água, volume de água, né? Nós falamos dos rios voadores que vêm lá da Amazônia e abastecem o lençol freático aqui do Cerrado, aqui em São Paulo, etc., né? A absorção do dióxido de carbono na atmosfera, né? Promovido pelas queimas provocada pelo homem. Próximo. Então, só para vocês terem uma ideia, como é que funciona, o que é sequestro de carbono, né? Então, nada mais é do que o processo da fotossíntese, né? Então, as plantas absorvem o carbono do ar, o CO2, através do processo de fotossíntese, né? Incorpora na sua biomassa, ou seja, no tronco, nos galhos, nas folhas, raízes, né? Na serrapilheira, matéria orgânica que fica sobre o solo, e também no solo, né? E também no solo, através dos micro-organismos, das raízes, da matéria orgânica do solo. E como é que ele devolve? Uma parte é devolvida para a atmosfera através da respiração, né? De quem? Respiração da própria planta, né? Das árvores, das plantas, e também da respiração dos próprios micro-organismos do solo e também das raízes. Só que a quantidade que é sequestrada de carbono é muito maior do que a quantidade que é devolvida, tá certo? E essa maior quantidade de carbono que é sequestrada, ela fica retida na madeira, né? Próximo. Para vocês terem uma ideia de como é que estão os nossos biomas hoje, então a Amazônia continua com em torno aí de 86% de preservação, apesar de toda a queima que está acontecendo, né? E se bobear, a gente daqui a pouco é 80%, depois é 70%, etc., né? Mas por enquanto nós estamos com 86%. A Caatinga e a savana, que é o cerrado, em torno de 50% já foi desmatado. E a Mata Atlântica, que lá na década de 80, 70, 80, estava em torno de 7%, houve um processo muito grande de restauração florestal, principalmente aqui no estado de São Paulo, e isso subiu para 12% hoje. Mas é muito difícil de a gente conseguir restaurar aquilo que já foi perdido, né? Demora 70, 80 anos, às vezes muito mais ainda, né? Mas é possível, é possível. Próximo. Bom, falando um pouquinho do crédito de floresta, né? É um ativo gerado a partir da proteção das florestas, né? Que são inventariadas pela Unesp e certificadas por uma certificação internacional. Bom, através da realização desse inventário e quantificação do carbono, né? Então é que se pode ter políticas públicas e preservação da floresta, tanto particular como a floresta pública, como a própria Maria Tereza comentou, né? E esse estoque, então, é transformado em UCS. Na verdade, uma unidade de crédito de sustentabilidade é igual a uma unidade de equivalente de CO2, ou CO2 equivalente, né? A mesma coisa. Mas eu vou mostrar para vocês que nosso projeto é muito mais do que carbono. É sustentabilidade. E a gente está desenvolvendo teses, dissertações e outros artigos, mostrando e tentando identificar qual que é o benefício de você manter a floresta em pé, né? Então, alguns deles, benefícios, então, compensa os impactos ambientais, aumenta os ativos ambientais, financia a política de sustentabilidade, promove o desenvolvimento regional e agrega o valor da sustentabilidade a produtos, né?
Próximo, por favor. Então, o que a gente, na verdade, a gente avalia numa floresta, né? Baseado, inclusive, no próprio IPCC, né? Que é o órgão que coordena mundialmente a preservação e quantifica esse carbono nas florestas, né? E vou mostrar para vocês que a gente faz mais que isso. A gente deu um passo a mais do que o IPCC. Bom, a gente calcula, então, a biomassa viva acima do solo. Como que a gente faz isso? A gente, então, mede, demarca algumas parcelas, que eu vou mostrar para vocês. Nessas parcelas, a gente calcula, a gente mede a altura, mede o diâmetro das árvores, né? Inclusive das árvores vivas, das árvores mortas. Próximo. A gente calcula a biomassa das raízes, né? Como é que a gente faz isso? Através de pesquisa, né? A gente, cada bioma tem uma equação que foi desenvolvida, ou seja, a floresta já foi cortada, já foi extraída toda a biomassa de raiz, né? Então já tem esses dados disponíveis, a gente não precisa fazer mais isso. Então a gente utiliza, por exemplo, para Cerrado é tanto, para essa amazônica é tanto, e vários tipos, né? Não é uma floresta amazônica só, tem vários tipos de florestas. E a gente, para cada tipo, existe já na literatura uma determinada equação em que a gente faz esse cálculo, que chama essas equações alométricas. A serrapilheira, na serrapilheira, o que é isso? É aquela manta orgânica que fica sobre o solo, né? Que é formada pela ciclagem de nutrientes. Então, as raízes absorvem os nutrientes, vai para as folhas, os galhos e tronco. Essas folhas e galhos secam, caem no solo, formam essa manta orgânica que é decomposta pelos micro-organismos, libera os nutrientes no solo que são novamente absorvidos pela raiz e fecha o ciclo, né? Então essa manta orgânica, essa é chamada serrapilheira. E a gente calcula, a gente coleta as amostras dessa serrapilheira e leva para o laboratório e faz análise. E a análise de solo. Para vocês terem uma ideia, o IPCC ele sugere que se faça a análise de coleta do solo até 30 centímetros de profundidade. Por que só 30 centímetros? Porque é mais fácil, né? 30 centímetros não tem problema nenhum fazer análise. A gente coleta até 1 metro de profundidade. E a gente vai mostrar para vocês a grande diferença que tem em termos de carbono quando a gente faz essa medição e coleta até 1 metro. É trabalhoso? É muito trabalhoso, vou mostrar para vocês que é. Mas é importante que tenha essa quantidade até 1 metro. Próximo. Então, segundo o IPCC, uma média assim, geral, né, de uma floresta, a planta ela tem em torno assim, 50% é carbono. Então, vamos supor, se ela deu 100 quilos de biomassa, 50 seria carbono. Uma média. A gente vai ver que não é isso que a gente calcula, a gente não faz 50%. A gente avalia para cada floresta, cada tipo de floresta existe uma variabilidade em que nós da Unesp fazemos constantemente uma pesquisa de trabalhos recentes que estão saindo, sempre estão sendo feitos, né? E a gente, para cada floresta, a gente faz uma avaliação. Próximo. Então, só um exemplo da metodologia, né? Nós temos, então, o tamanho da parcela, de cada parcela que a gente faz, e como é que a gente escolhe a parcela, e a quantidade de parcelas. A gente, através do Google Earth, e através também de imagens de satélite. Então, a gente avalia, distribui aleatoriamente essas parcelas, em função da variabilidade ou não da floresta, né? E o tamanho de cada parcela é de 20 por 100, então são 2.000 metros quadrados, cada parcela, em que a gente divide em 10 parcelas de 200. Nessa parcela, então, a gente avalia
mede todas as árvores acima de 5 centímetros. Cada árvore, eu vou mostrar para vocês, tem uma plaquetinha da Brasil Mata Viva, com um código de barras para identificar aquela árvore. Então a gente tem todo o nome da árvore, a espécie que é, tudo certinho. Nessa parcela a gente coleta 5 amostras de solo até a profundidade de 1 metro. Só que não são 5 amostras. Cada amostra é uma amostra composta por 3 amostras simples. Então, são 5 vezes 3, 15. Vezes 5 profundidades. Então, a gente imagina a quantidade de amostras que são coletadas por parcela, né, para dar bastante credibilidade naqueles resultados que a gente tem. Então, para você, aí está mostrando a plaquetinha. Pode isso, olha, a plaquinha lá da Brasil Mata Viva. Em cada árvore, acima de 5 centímetros. E a gente faz um levantamento das espécies que estão nascendo, inclusive, porque a cada 5 anos a gente vai voltar na área e vai ver aquelas espécies se cresceram, se atingiram acima de 5, etc. Né? Próximo. Então, pode ir mais para frente. Isso. Nós temos, então, para calcular a biomassa viva acima do solo, tem a equação, né, que a gente precisa também da densidade das árvores. Essas equações para cada bioma, cada variabilidade do bioma, a gente tem tudo. Nós temos na nossa pesquisa, a gente. Esse bioma aqui é uma floresta secundária, ou uma floresta primária, ombrófila e etc. Seca ou úmida. Então tem vários tipos de floresta, e a gente, para cada tipo de floresta, nós temos uma equação diferente. Para cada tipo de floresta tem uma relação com a raiz, quantidade de raiz, porcentagem de raiz. Então, aquela biomassa de raiz ali tem a biomassa acima do solo, vezes aquele fator, que é fator raiz, o RB, né? Que pode ser, por exemplo, o 0,285, mas pode variar de 0,22 até 0,37, em função do tipo de floresta, né? A necromassa é a biomassa de madeira morta também, que a gente calcula, a gente mede isso daí, mas existe também uma relação para cada tipo de floresta, né? Então, para tudo isso, a gente avalia exatamente, criteriosamente, para cada tipo de floresta. Próximo. Uma vez que a gente calcula a biomassa, por exemplo, né, a gente passa, então, transforma em carbono. Como é que a gente faz? Como eu falei para vocês, o IPCC fala que é em torno de 50%, uma média. Tá. Mas não é bem 50%. Então, ele pode variar ali, no caso, eu coloquei um exemplo de 0,47. Puxa vida, mas de 0,5 para 0,47 é pouca coisa. Não é pouca coisa, porque multiplicado por milhões de quantidades de toneladas. Então, isso aí varia bastante. Então, a gente tem que ser bastante criterioso nesse processo também. Próximo. Então, olha, pode ser de 0,46 até 0,52. Né? Próximo. Bom, nós já fizemos levantamentos. Nós temos um núcleo Xingu, né? Nós temos um núcleo Telespires, temos um núcleo Madeira, o núcleo Arinos, nós temos lá o núcleo agora Amapá. Temos um núcleo da Unesp também, tá? E o núcleo de Goiás, né? Próximo. Então, esse levantamento é um levantamento que foi feito nas florestas da Unesp, lá em Botucatu. Nós temos 2 fazendas da Unesp. E foi a tese da Deice, uma orientada minha. E uma dissertação, a parte de solo, foi da Jaqueline. Vou mostrar para vocês os resultados, porque nessas 2 teses
tese de dissertação, a gente checou essa metodologia, comparando com a metodologia do IPCC e a que nós montamos. Próximo. Então, para vocês terem uma ideia, a distribuição ali das parcelas, né? De 20 por 100, a 2.000 metros quadrados cada um. Próximo. Para vocês só terem uma ideia, uma vista, e eu vou ter algumas fotos mostrando eles medindo, etc. Pode passar. Colocação das estacas, dos tubos de PVC, georreferenciados, tudo com GPS, com bússola, etc., com as plaquetas. E aqui são alguns resultados que eu queria mostrar para vocês. Por que a gente, por exemplo, resolveu fazer até 1 metro de profundidade? Nós fizemos o cálculo de carbono em 5 profundidades diferentes, 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80, de 80 a 100 centímetros. A estimativa que nós fizemos de 0 a 30 deu 74 megagramas, né, ou toneladas por hectare de carbono. E de 30 a 100 deu 76. Ou seja, a quantidade que tem de 0 a 30 é a mesma que tem de 30 a 100, ou seja, duplica a quantidade de carbono, né? Então, e se a gente continuar, logicamente que vai continuar aumentando. Só que acima de 1 metro é muito difícil de coletar a amostra. Daí o trado comum a gente não consegue mais fazer, tem que emendar trado, aí fica muito difícil. Mas pelo menos até 1 metro eu acho que é possível fazer, e foi muito possível. Nós fizemos esse levantamento lá no Amapá, com a turma no meio do mato lá por 2 semanas, e foi perfeito. Próximo. Então, e também nós medimos também o carbono por 2 métodos. Método no laboratório, o método Walk Black, que é o método mais utilizado aqui no Brasil, só que usa um produto químico cancerígeno, né? Que é o dicromato de potássio. E nós mudamos pelo método do CHN Analyze, o analisador elemental, né? Que é um equipamento muito caro, né? Mas que não usa esses produtos perigosos, né? E tem sido muito aceito na Europa, inclusive, para evitar esse problema de contaminação ambiental. E nós fizemos uma comparação entre esses 2 métodos, e vimos que, por exemplo, com o método CHN, aumentou em 49% a quantidade de carbono, né? Por outro lado, a serrapilheira, que é aquela manta orgânica que fica sobre o solo, nós também mudamos. O IPCC fala lá que é uma porcentagem que é de 50% de carbono, simplesmente. Então, o certo seria a gente ir lá pegar a quantidade da serrapilheira, secar no laboratório, deu lá tantos quilos, 50% é carbono. Não, a gente fez a análise e nós vimos que reduz em 24% a quantidade de carbono. Então, em vez de ser de 50%, no caso das nossas fazendas, dos nossos solos lá da Unesp, deu 38%. Então é bem menos. Mas o que a gente quer é seriedade no nosso trabalho, né? E aferição realmente, né? O objetivo nosso não é aumentar a quantidade à toa. A gente quer quantificar e ter certeza e mostrar que aquilo ali é uma coisa séria, né? Próximo. Um outro trabalho que nós fizemos também, a tese da Daisy, nós identificamos, nós temos 7 fragmentos florestais nas nossas 2 fazendas. E o que nós fizemos? Nós fizemos um levantamento de aves que existem nesses 7 fragmentos, né? E o que a gente observou é que nos 3 fragmentos de baixo, a correlação foi positiva com a diversidade de aves. Ou seja, quanto maior a diversidade de aves, maior a quantidade de carbono.
E justamente foram nos 3 fragmentos mais preservados. Os outros fragmentos que são menos preservados, ou estão em estágio ainda inicial de regeneração, não deu correlação positiva, nenhuma correlação, não significativa. Mostrando assim, que quanto mais preservada a floresta, maior a biodiversidade de aves e a correlação é positiva. E agora a ideia é a gente continuar fazendo para animais de grande porte, de pequeno porte, etc. Então isso é crédito de sustentabilidade, não é crédito de carbono. Então não é só carbono, é muito mais do que isso. Bom, só para você mostrar uma ideia para vocês da quantidade, pode seguir. No nosso levantamento lá de termos de carbono, lá nas fazendas da Unesp, nós obtivemos essa quantidade de 900, eu não estou enxergando direito daqui, acho que é 900 e alguma coisa, 905, acho, né? Toneladas de CO2 equivalente, ou seja, toneladas de UCS, né? Nas nossas fazendas. E ainda a gente tira 10% para a gente evitar que haja estimativa acima do que seria necessário. Então a gente ainda retira 10% em cima disso daí. Próximo. Bom, nós da Unesp não fazemos só isso, né? A função da Unesp no projeto é mostrar também novas tecnologias e produção sustentável na agricultura. Não só na agricultura, mas na floresta, em tudo, né? Então, por exemplo, recuperação de pastagens degradadas. O Brasil hoje tem 70 milhões de hectares de pastagem degradada. Isso significa pastagem largada, né? Quer dizer, ele não precisa cortar mais nada, né? Está lá, já foi cortado e abandonado. Então, Muita coisa, né? é questão da gente usar, gente, né? Puxa vida, já foi cortado, já perdeu, já queimou, já fez o diabo lá. Daí largou, né? 70 milhões de hectares, maior que muitos países aí, né? Sistema de plantio direto é um sistema, que eu até vou mostrar para vocês, umas fotos, que foi criado lá no Paraná, questão de 50, 60 anos atrás, e hoje a Unesp, inclusive a FCA, lá em Botucatu, tem trabalhos assim de ponta em termos de plantio direto. Vou mostrar para vocês. Sistema de integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta, né? São sistemas assim integrados que, em termos de sustentabilidade, é o último degrau. E eu vou mostrar resultados interessantes para vocês também. Florestas plantadas. O Brasil, desde que foi proibido, inclusive começou aqui no estado de São Paulo em finalzinho de 1988. Eu estava entrando na universidade como professor, né? E foi a época que proibiram a queima da floresta. Por exemplo, tira o eucalipto, fica toda aquela galhada, né? Aí ia lá, punha fogo, limpava tudo em algumas horas, ficava muito fácil de ir lá plantar e preparar o solo. Pois bem, foi proibido. Hoje, com isso, foi um auê na época, né? Porque como que faria o preparo de solo com aquela galhada de 1 metro de altura para preparar o solo para eucalipto? Mas o Brasil, lógico, o brasileiro, aí quando ele é exigido, daí que vem né? Acessa a criatividade, né? E hoje o Brasil é visitado por países, empresas do mundo inteiro para mostrar que eles vêm aprender com a gente o cultivo mínimo do solo, né? A gente não queima mais e, em termos de sustentabilidade, é o top de linha aqui em termos de floresta, aqui no Brasil. Sistema de irrigação, que no Brasil também, bioinsumos, uso de rocha moída. Hoje, e o professor Crucial, um dos especialistas nessa linha,
a influência da rocha moída nos micro-organismos do solo, né? O manejo dos resíduos de produção animal e o manejo de resíduos de urbanos e industriais, né? Nós temos lá um exemplo nosso lá na FCA lá de Botucatu, na Unesp, já utilizando o lodo de esgoto nas nossas fazendas, né? Então, trabalho excepcional, e que até o ano passado, né, era levado em aterros sanitários, sendo que os nossos solos tropicais são paupérrimos de matéria orgânica. E a gente jogava tudo lá e ainda continua jogando, muita coisa ainda é jogada fora. Por que não aproveitar o nosso lixo urbano, compostagem desse lixo, né? Os resíduos industriais. Então, nós somos especialistas nessa área lá também, lá em Botucatu. A terminação intensiva, isso aí em termos de zootecnia, na verdade é a redução do tempo do gado, né? Com isso, o corte do gado. Com isso a gente reduz a emissão de metano, né? Que foi muito falado lá na COP26, o grande problema é a emissão de metano no ar. Quando se reduz a época de corte, você reduz a emissão de metano, uma das coisas, né? Sem considerar a integração lavoura-pecuária-floresta, que eu vou comentar com vocês. Próximo. Bom, esse slide vai mostrar duas coisas para vocês. Primeiro, aquele harvest é o corte da floresta, né? É a quantidade de carbono que tem, né? A biomassa. Então, a biomassa cai lá embaixo, quando você corta a floresta. Por quê? A madeira ela é levada para a fábrica, né? Então, é para fazer celulose. Então, a fibra de celulose é carbono. Madeira, cadeira, é carbono. Carbono sequestrado, né? Bom, e a floresta que fica, ou regenera, ou que é plantada novamente através de mudas, absorve novamente toda aquela quantidade de biomassa, né? Então, e o que acontece no solo é a mesma coisa. Só que essa floresta é lá na Suécia. É uma floresta gelada, né? Então, você vê a quantidade de carbono reduz bastante, porque eles não fazem cultivo mínimo lá, né? E depois volta a aumentar no solo. Mas eu queria mostrar também para vocês a rotação, o tempo lá em anos. 100 anos para cortar a floresta. Eucalipto aqui nós temos uma rotação de 6 anos. Então, tudo isso que está mostrando aí acontece, mas nesse processo de 6 anos apenas, né, aqui no Brasil. E é por isso que nenhum país consegue competir com a gente, né? Nós temos tudo na nossa mão, né? Só que é questão de saber usar, né? Próximo. Pessoal, esse está no fim, um slide mostrando uma nova tecnologia, vamos dizer assim, de plantio de fazer rotação de culturas, né? Por exemplo, plantio de milho junto com braquiária, né? Então, o slide do lado esquerdo é o milho com a braquiária e o do direito só o milho. Olha a diferença. Imagine a quantidade de carbono que tem do lado esquerdo em comparação com o lado direito, né? Esse é um trabalho que é feito lá pelo professor Carlos Cruciol, que também é coordenador desse projeto, né? E olha o solo exposto lá no milho solteiro e o solo que não está exposto desse lado. Então, em termos de quantidade de carbono, em termos de variabilidade de temperatura do solo, variabilidade de umidade do solo, proteção do solo, não tem sistema igual o esquerdo. Próximo. Os mesmos locais, quando o milho já foi colhido, do lado esquerdo, com a braquiária, vejam a braquiária totalmente verde, e do lado direito o milho solteiro ali, com o solo exposto, temperaturas altíssimas no meio-dia, umidade do solo baixíssima e a produtividade do milho muito baixa. Próximo.
Isso depois, então, que o milho saiu, olha, ficou do lado esquerdo, ficou a braquiária protegendo o solo, reduzindo a temperatura, aumentando a umidade, protegendo o solo da erosão, enquanto que no lado direito ali o solo totalmente exposto, né? E ainda, do lado esquerdo, a gente pode colocar, durante os 3, 4 meses que o solo vai ficar com braquiária, colocar o gado, né, para pastar. E ainda, se quiser, pode ter o eucalipto dos dois lados, uma linha aí de 9, de 12 metros, uma linha de eucalipto, ou 2 linhas de eucalipto, ou mogno africano, né? Então esse é o sistema integração lavoura, pecuária, floresta. Esse daí, integração, lavoura e rotação de culturas. Se quiser colocar o gado, fica pecuária e lavoura. Próximo. Depois, então, que aquela braquiária... Volta um, por favor. Então, essa braquiária que está do lado esquerdo, ela, depois de 3 a 4 meses, se não foi pastado, né, com gado, ela é dessecada com herbicida e plantado soja em cima. Olha como é que fica o tamanho da soja com braquiária e o tamanho da soja no lugar do milho, onde não tinha nada de massa verde, né? Próximo. E olha outro benefício da braquiária, né? É a quantidade de raízes da braquiária produzida. Já foi medida até mais de 6 metros de profundidade. E é por isso que o milho e a soja crescem muito mais, produzem muito mais. Por quê? Porque as raízes do milho e da soja, elas aproveitam o caminho das raízes da braquiária para ir em maior profundidade, absorver mais água, absorver mais nutrientes. Próximo. Bom, então, o papel da Unesp nesse projeto, né? O inventário florestal que a gente faz, né? Medições de inventário, a variação da biodiversidade, como eu mostrei para vocês, né? As avaliações ambientais, todo o apoio técnico, né? Nós damos para o pequeno produtor, para o grande produtor também. Nós utilizamos os nossos laboratórios que são credenciados no Ministério da Agricultura, no MAPA, né? E aí a gente calcula, faz um relatório, a gente calcula a quantidade de UCS, né, através de um relatório, né? Ajudamos a implantar matriz produtiva para os pequenos produtores ou grandes produtores da região, se for o caso. Próximo. Nós, como a gente comentou, a gente tem intercâmbios internacionais e nacionais, em que nós temos alunos na Itália, nós temos alunos em Portugal, vamos ter agora. Então, a ideia, esse intercâmbio, essa troca de informações com outros países também é muito importante. Inclusive, nós estamos difundindo essa nossa tecnologia nesses outros países. Pra vocês terem uma ideia, a Itália, por exemplo, não tem sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Né? Eles não sabem o que é isso, né? São propriedades muito pequenas, né? Ou só tem floresta e no máximo tem algum animal pastando no meio da floresta ali. Coisa muito simples. E a gente está tentando melhorar isso daí para eles também. Então nós temos apoio institucional, inclusive de órgãos nacionais e internacionais. E na própria Unesp a gente está divulgando esse projeto no sentido de fazer com que mais professores, mais alunos, porque desse projeto participam alunos de graduação, alunos de pós-graduação e professores de todas as áreas que podem nos ajudar, né? Bom, volta é isso. Qual que é o objetivo, então, desse projeto? Para nós da Unesp e para nós todos da Brasil Mata Viva, no grupo Brasil Mata Viva, melhorar. Nós estamos aqui hoje para mostrar que nós queremos melhorar o estado de São Paulo. Em termos de qualidade de vida, em termos de sustentabilidade,
se a gente tornar um pouquinho melhor o estado de São Paulo, próximo, a gente vai melhorar um pouquinho mais o nosso país. Se a gente conseguir melhorar um pouquinho mais o nosso país, a gente vai melhorar um pouquinho mais o nosso planeta. Próximo. Se a gente melhorar um pouquinho mais o nosso planeta, a gente pode melhorar um pouquinho mais o nosso universo. Tudo baseado no nosso estado de São Paulo. Aí a gente acredita que isso é possível. Eu agradeço a todos pela oportunidade. Obrigado. Agradecemos, doutor Iraê, pela belíssima palestra. Eu acho que nos sensibiliza muito, né, com os desafios que nós temos pela frente, né. Antes de chamar o terceiro palestrante, queria cumprimentar também o presidente da Câmara de Cesário Lange, Luiz Gonzaga, com os vereadores Luciano Toledo e o Davi Machado. Obrigado pela presença também. Nossa próxima palestrante é a doutora Luísa Berti Toscan, graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, tem especialização em Gestão Empresarial pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, em Meio Ambiente e Sustentabilidade. Cursou Engenharia na University of Belmont, curso de atualização de carbono na Capital Aberto, Panorama da Sustentabilidade Corporativa, na Sustentabilidade Fellow e Climate Leaders. Cursou Inventário de Gases de Efeito Estufa, Sustentabilidade Corporativa e Pública na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Lead Corps Climate Reality Project. Atua profissionalmente com o desenvolvimento de novos negócios na SGS, Soluções Ambientais, Certificações e Consultoria de Sustentabilidade. Doutora Luísa, prazer recebê-la, obrigado. É um prazer também, obrigada. Agradeço ao deputado, agradeço a Maria Tereza também pelo convite. Eu vou contar hoje para vocês um pouquinho, né, o professor Iraê falou de como as UCS são geradas, né, e qual que é o processo científico por trás, e eu vou falar um pouquinho de como que é a questão da demanda, né, o lado de quem está comprando as UCS. Pode passar. Então, primeiro, só para explicar para vocês quem que é a SGS, né, a SGS é uma empresa que já tem mais de 140 anos de história. Ela foi fundada na França, começou com avaliação de grãos e inspeção em portos, né? Então, desde o princípio, a empresa tem essa característica de ser um validador independente, né? Trabalhar com auditoria, e hoje somos líderes mundial no setor de TIC, que é testes, inspeção e certificação. Ao longo do tempo, a empresa foi diversificando também, né? Então, hoje são diversas unidades de negócio, e estamos aí no mundo inteiro com afiliadas diferentes. Pode passar. E um pouco da sustentabilidade, né? A SGS trabalha com duas formas da sustentabilidade, né? Uma interna, olhando seus processos, e uma externa, que é oferecendo serviços, né? Então, da mesma forma que a gente trabalha com nossos clientes, muitas ações de governança e sustentabilidade, ESG, a gente também faz a lição de casa, né? Então, aí, alguns prêmios e reconhecimentos da SGS Global, né, como uma líder em sustentabilidade também. E próximo slide, pode passar? E esse slide é um pouco para contar das soluções externas, né? Então, a SGS sempre esteve envolvida com questões de sustentabilidade, né? No início, muita gestão ambiental, depois entraram temas de saúde e segurança também para a mesa. Quando o Social Report Assurance, que começaram a ter essa necessidade das empresas falarem das questões sociais nos seus relatórios, né? A SGS também sempre foi uma empresa asseguradora desse tipo de informação. E, né, a questão mais relevante aí também para o tópico de hoje é quando teve o protocolo de Kyoto, né, na época onde o MDL ainda tinha bastante presença aqui no Brasil, a gente era verificador, né? Então, a gente tem uma longa história aí com créditos de carbono, né, uma longa experiência nesse tema. Pode passar.
E aí, contando para vocês, então, um pouco, né? Hoje, globalmente, a gente tem 2 mercados, na verdade são muitos, né? Mas 2 categorias de mercados de carbono. O mercado voluntário, que é um mercado que as empresas privadas, né? Ele não está sob gestão de nenhum país ou de nenhuma região ou da ONU, né? Ele é um compromisso voluntário de as empresas quererem ser neutras, quererem, né, ter a sua pegada ecológica reduzida. Então, esse é um mercado voluntário que está com uma demanda muito alta, né? Esse relatório do Task Force on Scaling Voluntary Carbon Markets trouxe essa informação esse ano, que a demanda para esse crédito de carbono ela vai aumentar 15 vezes até 2030 e 100 vezes até 2050. Né? Então, é um mercado muito grande. E temos o mercado regulado. Né? Aqui no Brasil, a gente ainda não tem. Está tramitando na Câmara, no Congresso, o PL 528, que pode ser que seja votado nos próximos meses, talvez ano que vem. E também tem a questão da COP26, né? Onde uma das principais discussões ficou em torno do mercado regulado de carbono. Né? E o Brasil precisa do mercado interno para participar do mercado global também. Então, né, esses movimentos estão acontecendo no mundo todo. Né? Pode passar. Esse slide aqui eu trouxe para mostrar como já existem, né, muitos mercados regulados no mundo todo. Mais de 60% das emissões do mundo elas já estão sob algum tipo de regulação de carbono, seja imposto, seja um sistema de cap and trade, que é um sistema onde cada empresa teria um orçamento de carbono, né, e não pode passar disso. Se passar, tem que comprar créditos para poder neutralizar. Só volta ali, por favor. O Brasil está ali em amarelo, né, justamente porque está sendo considerado, né, mas a gente ainda não tem esse sistema implementado. Pode passar? E o mercado voluntário, né, como eu falei, ele tem aumentado muito. Né, esse é um outro relatório também super recente do Ecosystem Marketplace, que mostra que até agosto de 2021 ele praticamente dobrou em relação ao ano passado. Né, então, é uma demanda que está aumentando muito, tanto para originação dos créditos, né? Então, o BMV, o Tesouro Verde, por exemplo, é um novo standard que está oferecendo os créditos, e os mercados privados comprando esses créditos. Pode passar. Quando a gente fala, então, de sustentabilidade corporativa, né, dos nossos compradores aqui dos créditos da UCS, a referência mais forte, assim, a referência que as empresas têm para poder seguir as suas metas de descarbonização, de neutralização, chama Science Based Targets, que é metas baseadas na ciência. Né? Então, as maiores empresas do mundo estão adotando essa metodologia para poder guiar os esforços. Né? E essa metodologia, eles criaram um standard para falar de net zero, né? Para falar da pegada neutra, que ele dá alguns passos. Né? Então, é claro, existe um movimento aí muito importante das empresas olharem seus processos produtivos, né? Reduzirem a intensidade de carbono dos seus processos, numa meta de curto prazo, como primeira opção, né? Como primeiro passo, e também de longo prazo. Mas aí a próxima ação na hierarquia aí que eles trazem já é uma mitigação além da cadeia de valor. Né? Então, é muito do que a gente está falando aqui com as UCS. Né? Você investir na preservação, na conservação e nessa externalidade positiva, né? Que a floresta, por exemplo, gera para a sociedade como um todo. O gráfico ali só para representar, né, que enquanto a empresa vai reduzir sua emissão de carbono, ela, na parte cinza ali, ela está também investindo fora da sua cadeia de valor, né, investindo em externalidades positivas. Pode passar. E um pouquinho de números, né, que mostram também a questão de como os créditos de floresta estão sendo mais olhados, estão aumentando também a sua demanda. Né, em 2020, eles já vinham crescendo, né, em relação a 2019, mas até agosto de 2021, eles cresceram 140%. Né? Então, existe uma valorização das soluções baseadas na natureza, né, valorização de créditos que gerem co-benefícios, benefícios sociais, benefícios ambientais, que não só a regulação climática, né, e também movimentos onde países e empresas devem adotar projetos de redução, como um projeto de reflorestamento ou um projeto de um novo tipo de tecnologia, energia renovável, por exemplo,
junto com emissões evitadas, né, que são projetos de conservação. Então, um trechinho ali do relatório que traz, né, que fala a importância de manter os estoques de carbono, né, manter o que a gente já tem, né, a gente não pode perder mais e a gente tem que evitar que essas emissões aconteçam pela degradação ambiental. E aí, falando então um pouco do standard que o BMV criou, né, e o selo Tesouro Verde, que é essa certificação, a certificação Tesouro Verde, né, ela possibilita que as empresas que tenham um impacto ambiental, né, elas consomem recursos naturais, elas possam gerenciar isso e compensar, né, através da geração de impacto positivo. E isso pensando, né, a conservação florestal como uma atividade econômica, né, remunerando quem já faz isso, né, e garantindo que essa floresta permaneça em pé. Pode passar. Os instrumentos, né, acho que a Maria Tereza falou um pouco, o professor também, mas a UCS, né, o principal aqui tópico da discussão, né, ela é um ativo ambiental, produto da agricultura de conservação de florestas nativas, né? Então, como um offset, né, como um crédito de carbono, ela é fungível, ela tem alta qualidade, né, ela está em linha com todos os acordos e as regras do mercado internacional também, né, principalmente o artigo 5 de Paris e o próprio Science Based Targets, que eu mostrei anteriormente. Né? E fora isso, ela tem 27 benefícios ecossistêmicos, co-benefícios adicionais, que é um pouco do que o professor estava falando sobre, né, não ser só carbono, ser muito mais. E também representa 1 tonelada de carbono. Né? Então, além disso, o projeto como um todo, né, ele tem a UCS, ele tem uma plataforma onde as informações ficam registradas, e a certificação, né, que acontece quando um crédito é comprado e aposentado por uma empresa. Pode passar. Esse fluxograma pode parecer um pouco complicado, mas a grande questão de mostrar ele para vocês é mostrar que é uma solução ponta a ponta. Né? Então, toda a explicação do professor está ali no início do fluxograma, né? Quando se monta um núcleo onde vai ser gerado créditos a partir de uma determinada área de conservação. Né? Então, existe toda a parte do inventário ali da Unesp, e isso depois então registrado numa plataforma, e aí é onde a SGS entra, né? A SGS vai olhar para uma determinada empresa, vai olhar essa é a quantidade da pegada de carbono dela, né? A gente faz isso através de inventários de gás de efeito estufa. E quando a empresa compra aquele valor, né, de equivalente à sua pegada em crédito de carbono, em unidades de crédito de sustentabilidade, as UCS, e aposenta elas no mercado, é quando o selo é gerado. Né? Então, esse selo tem um valor muito grande, né, de mostrar que todo esse processo foi feito e a conservação está sendo garantida. A parte, então, dando um zoom aqui no que é a certificação mesmo, né? Então, existe uma calculadora automática, onde até, né, uma pessoa física pode ali preencher a minha conta de água, a minha conta de energia, e entender mais ou menos qual que é a pegada anual dela. E aí, a calculadora vai gerar esse número, né? Para grandes empresas, a gente faz um inventário personalizado. E quando o pagamento é efetuado, né, esses dois números eles se combinam e a certificado, então, é gerado. Um tópico, né, a gente falou um pouquinho de ESG aqui antes. O ESG, né, acho que é uma sigla que todo mundo vem falando bastante. Ele é muito relevante, né, está se tornando cada vez mais. E eu quis trazer um pouco aqui, né, do que isso significa para as empresas que vão optar por uma certificação Tesouro Verde, né, para as empresas que vão optar pelo BMV, pela conservação florestal como uma estratégia, né, da mitigação além da cadeia de valor delas. Né? Então, é fato, né, o mercado financeiro, reguladores, todos esses atores, né, estão passando por essas discussões agora, o ESG está entrando em discussões mais de público em geral. E é um novo normal, né, que a gente precisa, é muito claro, né, que precisa ser visto as questões sociais e ambientais em qualquer tipo de decisão, né, e principalmente decisões de investimento, que é onde o mercado financeiro está olhando muito. Né. Eu tenho aqui uma citação do Larry Fink, ele é CEO da BlackRock, a maior gestora de ativos do mundo, mostrando, né, que eles vão sim olhar como as empresas pensam no longo prazo, né, tanto o seu ESG interno, e o ESG externo, né, como elas estão retornando para a sociedade
o que elas acabam consumindo de recursos. Pode passar? Falando, então, exatamente das métricas, né, a gente tem a estratégia ESG do BMV, né, então foi explicado para vocês um pouco como que as UCS são geradas, né, o processo de certificação, e aí, depois que a empresa tem esse selo na mão, né, ela consegue agregar à sua estratégia, aos seus compromissos empresariais, todos esses indicadores, né, que são indicadores, os ambientais talvez sejam mais fáceis de correlacionar, né, de conservação do estoque de carbono, da regulação de clima, do fluxo hidrológico, mas a gente também tem componentes sociais muito importantes. A gente tem o desenvolvimento, a produção de alimentos, né, geração de emprego e renda, né, para essas pessoas que, como a Maria Tereza falou antes, a conservação ela tem um custo, né, e hoje essas pessoas não são remuneradas por isso. Então, e também governança, né? Então a empresa ela vai estar alinhada com as melhores práticas, né? Com o Acordo de Paris, com atendimento aos ODS, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, uma agenda da ONU aí que também rege muito das estratégias de sustentabilidade, né? Tanto do setor público quanto privado. Então, esses são um pouquinho dos indicadores que o projeto traz, né? E quando a empresa vai acessar a plataforma, ela vai ter acesso a esses números, né? Porque o projeto que foi inventariado pelo Unesp é ele que vai gerar esses indicadores, certo? E a empresa que vai estar investindo neles, ela vai ter aquilo como benefício depois para agregar seu valor de marca, seu valor perante os seus stakeholders. É isso um pouquinho do que eu tinha para trazer aí, falando um pouco da parte de mercado e de demanda. Agradeço ao deputado. Nós que agradecemos à engenheira Luísa Toscan pela brilhante palestra, trazendo informações importantes a todos nós. Também queria registrar a presença do vereador José Otávio de Cesário Lange, aqui prestigiando esse importante seminário. Nosso próximo palestrante é o Dr. Frederico Favacho, advogado, mestre em Filosofia de Direito pela USP, atuou como advogado corporativo para um dos maiores bancos privados do Brasil e para uma das maiores empresas de comércio internacional, como gerente do Jurídico Empresarial de Parceiros. MBA em Gestão de Agronegócio pela FGV, LLM em International Commercial Practice e LLM em Direito Marítimo e Portuário pelo Centro de Estudo de Direito Internacional, com sede em Salzburg, Áustria, Universidade Lazarski de Varsóvia, Lorand University of the Budapest, Boston University e LLM em Direito Marítimo da Maritime Law Academy, Brasil. Atuou em treinamento de liderança pela Fundação Dom Cabral. Atualmente sócio do escritório Santos Neto Advogados, árbitro, fellow de Chartered Institute of Arbiters e membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem, da Grains and Field Association e da Federation of Oil Seed Association. Professor de Direito, autor e coautor de muitos livros. Doutor Frederico, todos estamos com uma grande expectativa da sua palestra. Deputado, muito obrigado. Antes de mais nada, eu vou pedir a licença de tirar a máscara, porque eu falo e embaço os óculos, aí eu não consigo ver a audiência, isso prejudica um pouquinho. Bom, inicialmente queria agradecer, deputado Edson, e em seu nome, claro, agradecer a essa casa que nos recebe, aproveitar para cumprimentar também todos os representantes de municípios, câmaras de vereadores aqui presentes, aqueles que também nos assistem. Cumprimentar também quem me precedeu, Maria Tereza, doutora Luísa, aqui o professor Iraê também. E eu tenho certeza que a essa altura do campeonato vocês devem estar se perguntando o que um advogado vai falar depois desses cientistas, né? Como é que pode, o que faz um advogado perdido no meio de uma mesa com tantos cientistas. Tudo aí, cai em advogado, não tem jeito. Acaba sendo isso. E no final das contas, eu tenho aqui um papel também de traduzir, né, tudo isso em
oportunidades, oportunidades para os municípios, oportunidades para os estados. E a vantagem de ser advogado e não cientista é que aí eu tenho que traduzir isso da maneira como eu absorvi e entendi toda essa lição dos que me precederam. Mas, basicamente, né, me permitam nos situar aqui no nosso momento geopolítico, né? Nós temos, então, uma pressão mundial, né, em cima do Brasil, uma pressão por conservação, né? Os motivos dessa pressão, nós não vamos entrar aqui no mérito, né? Mas é fato, uma pressão mundial por conservação. Agora, para manter uma floresta em pé, né, alguém tem que arcar com esse custo. Há um custo para manter uma floresta em pé, né? É um custo, inclusive um custo de oportunidade, né? Se eu sou proprietário de uma fazenda e tenho lá uma área de mata virgem, eu tenho uma pressão econômica para deflorestar e plantar soja, por exemplo, ou plantar cana, ou abrir pastagem, né? Eu só vou manter a floresta em pé se para mim for economicamente tão vantajoso quanto, né? Estou falando só em questões econômicas. Aqui, obviamente, a gente tem questões de sobrevivência da espécie humana, questões climáticas, questões éticas, mas, novamente, estou reduzindo aqui a questão econômica. Para manter a floresta em pé, eu tenho que ter uma vantagem que seja, pelo menos, igual, compatível com aquela pressão econômica que eu tenho para deflorestar. Então, alguém precisa remunerar. Não é? E a grande briga no mercado internacional e na COP26 foi isso: olha, países desenvolvidos, vocês se desenvolveram também à custa das suas florestas. Isso agora, no nosso momento de desenvolvimento, estamos sendo limitados, em parte. É claro que eu também concordo com o professor Iraí que nós temos aí uma quantidade enorme de terras, e não precisamos deflorestar, e especialmente não na velocidade, como tem sido feito ultimamente, mas a questão se temos que manter a floresta em pé, alguém tem que pagar por isso. E a grande dificuldade sempre foi como precificar esse serviço florestal, como precificar esse custo de oportunidade, como encontrar uma forma de colocar preço na floresta em pé. O crédito de carbono, que é adotado, muito popular, conhecido, ele é um critério que surge, né, no estrangeiro, por assim dizer, surge na Europa e é baseado em sequestro de carbono. Eu vou pedir desculpa ao professor Iraí, à doutora Luísa. Eu posso falar muitas bobagens aqui e pouco técnicas, mas, novamente, me perdoem que eu sou só advogado. Mas o crédito de carbono, né, ele é baseado em sequestro de carbono. Então, alguém lá está emitindo carbono, né, principalmente pelo consumo de combustível fóssil, emite gases do efeito estufa, emite carbono, e aí como é que ele faz para compensar, né? Em vez dele correr e reduzir e aumentar a eficiência da sua matriz energética, ele fez um grande acordo e ele fala o seguinte: alguém vai plantar em algum lugar floresta, essa floresta, pelos efeitos, né, aqui biomecânicos, bioquímicos da floresta, vai capturar esse carbono, vai sequestrar esse carbono, vai jogar para a biomassa, e nessa compensação eu, de alguma forma, estou compensando aquela quantidade que eu emiti. Então, eu pago alguém para plantar. O problema dessa metodologia se baseia no sequestro. E o sequestro ele é maior quanto mais jovem é a floresta, né? Ou seja, no processo mesmo de reflorestamento. Florestas como as nossas, né, que são antigas, que estão aí já maduras, elas têm essa taxa, como disse o professor. Desculpe, professor, se eu estiver falando bobagem. Que situação, né? Ter que falar do lado de alguém que é a maior autoridade sobre o assunto. Mas, enfim, o fato é que esse sequestro de carbono, então,
para a gente, para as nossas florestas, ele não representa, né, uma oportunidade tão economicamente importante ou viável, né, como o mercado de carbono parecia sugerir. Por isso que, inclusive, esse mercado até agora não foi regulado, tem essa, de certa forma, uma certa ineficiência econômica nesse mercado. Voltou agora, parece que vai decolar, mas essa é a origem, digamos assim, da grande ineficiência. Tem que plantar... o ponto em questão de deflorestamento é que o importante é manter a floresta que está lá em pé, né, que é realmente a maior fonte de emissão de CO2 na atmosfera pelo Brasil. É o desflorestamento, são as queimadas, que pega esse estoque de carbono que estava lá na biomassa, que estava no solo, e de repente joga, né, de novo para a atmosfera. Então, como é que a gente mantém essa floresta em pé? Como é que a gente valoriza? Bom, essa é a metodologia que foi criada, então, pela BMV junto com a Unesp, que gera essa unidade de crédito sustentável, né? E que leva em consideração exatamente esses outros fatores importantes, como a questão da biodiversidade na região, recursos hídricos, ou seja, de fato precifica e encontra um método de dar preço e valor para a floresta em pé, que permite, inclusive, que a floresta em pé dê ao proprietário uma vantagem econômica compatível com a que ele teria se ele deflorestasse. Aí começa a ficar interessante para o produtor, né? Mas, e aqui é interessante, a gente não vem falar especificamente das vantagens para o produtor. É importante entender o ambiente, a pressão internacional, as oportunidades para o produtor, mas o que a gente vem discutir aqui são as oportunidades para municípios e Estado, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho, né, dessa dinâmica, como é que ela se aplica para os nossos interesses institucionais, por assim dizer. Bom, claro, o Estado também ele é proprietário, ele também é produtor de UCS, ele é produtor de serviços ambientais na medida em que ele tem terras públicas, né? Tem parques, tem florestas, né? Tem custo na manutenção desses parques e florestas, né? E tem um tesouro verde. A expressão tesouro verde não é à toa. O patrimônio ativo, né? Esse ativo biológico, né? Ele é um tesouro que até hoje não teve valor, não foi precificado e, por conta disso, né, não rendeu dividendos. Mas é um tesouro e ele está lá, né? Então, na medida em que áreas públicas passam por esse processo de auditoria e certificação e geram os CS, o tesouro público passa a ter no seu patrimônio não só o ativo biológico, não só o ativo imobiliário, que é o imóvel, mas também esse outro ativo que são as unidades de conservação sustentável, as UCS. Mas e o que eu faço com as UCS? As UCS elas podem ser vendidas, negociadas. Para quem? Quem é o público consumidor de UCS? Como a gente viu na exposição da doutora Luísa, o público é aquele que quer fazer a sua compensação ambiental, quem quer fazer a sua certificação ESG, né? Então, ele que tem interesse em comprar. É um mercado voluntário, mas imaginem agora os senhores, né, se os municípios, nas suas concorrências públicas, na hora de dar pontuação aos concorrentes numa licitação pública, disseram o seguinte: eu, claro, vou dar nota, vou dar pontos àqueles que tiverem uma política de ESG
interna, né, nas suas atividades. Uma empresa que seja sustentável, que tenha governança, que tenha uma preocupação, uma política ambiental. Né? Estará o município, né, o Estado estará agindo digamos, na crista da onda, né, porque estará agindo em compliance com as melhores práticas nacionais e internacionais, ao exigir que as empresas tenham essa política, essa certificação. Né? E aí as empresas vão correr atrás dessa certificação. Pois é, nesse momento elas são as mais interessadas em adquirir aquelas UCSs. Né? Porque aquelas UCSs, como nós vimos aqui, certificam a empresa das práticas. Claro, isso não quer dizer que elimine a necessidade das empresas adotarem suas políticas, passarem por revisão de políticas de ESG. Mas o fato delas adquirirem os CS, né, já é uma adesão a um programa maior, né, de sustentabilidade, certificado, e por conta disso, então, ela poderá ter pontuação numa concorrência pública. Vejam como o círculo se fecha. O poder público gera os UCSs das suas áreas, né, preservadas e áreas de preservação. Essas UCSs acabam sendo adquiridas por empresas que querem sua certificação. Ao adquirir as UCSs, esse dinheiro, aquilo que era um ativo no tesouro, né, do município, mas que era o UCS, vira agora moeda corrente, vira reais, e esse dinheiro pode ser aplicado ali na conservação daquela área, não é? Ou seja, elimina aquele custo inicial, né, não é que elimina, já banca o custo inicial e, na verdade, gera receita extra para o município poder fazer novas aplicações. Né? Então, o círculo vai se fechando porque junta interesses maiores, interesses nacionais, interesses internacionais com relação à preservação da natureza, né? dos biomas, o interesse dos produtores, dos proprietários, né, de áreas preservadas, interesse dos municípios, dos estados, e acaba gerando aqui uma economia própria, né, de UCS, que acaba virando moeda corrente em muitas situações. E aí, vejam, aí o município pode ter soluções como pagamento de multas ambientais via UCS, né, que acaba sendo muito mais fácil de rastrear, muito mais fácil de auditar também. Pode ter, no momento de escolha de condicionantes para a liberação de licenças de funcionamento, licenças de operação, licenças de instalação. Hoje, os municípios, junto com o Ministério Público, com as comunidades envolvidas, discutem como é que nós vamos fazer essas compensações socioambientais, como é que nós vamos precificar. Pois é, a UCS pode ser uma medida muito interessante para facilitar toda essa negociação que às vezes trava projetos ou faz com que as discussões perdurem durante tanto tempo. Né? Então, de tudo que nós hoje expusemos aqui, uma das nossas principais intenções era mostrar que esta é uma oportunidade muito imediata, muito objetiva, muito clara, né? E muito contemporânea também para o poder público, né? Para as pessoas jurídicas de direito público, de transformarem o que é um patrimônio hoje imobiliário, mas que não gera
renda normalmente gera só despesa, em uma fonte de receita imediata. Então, com isso, eu concluo a minha breve exposição, esperando não ter entediado os senhores e não ter envergonhado os meus colegas de banca, e me coloco à disposição depois para as perguntas que possam vir. Obrigado a todos. Obrigado, doutor Frederico Favacho, pelo importantíssimo esclarecimento aos nossos que estão nos acompanhando. Nós vamos abrir a pergunta, mas pelo YouTube já vieram 2 perguntas aqui que eu vou já colocar. Uma delas é: um município pode avaliar quanto crédito de floresta possui? E a segunda pergunta é: São Paulo atualizou seu inventário florestal, tem estimativa do valor? Eu abro aos nossos palestrantes. Tá. Essa primeira aí, o município pode avaliar, sim, quantos créditos. Dentro da metodologia que nós estamos falando, as áreas do município públicas, ele pode originar, porque aí o recurso é para o público, né, para o social, e também ele pode estimular para que as áreas privadas entrem no processo, tá? E, além disso, o que a gente traz para um município é gerar renda por estimular o uso desse ativo. Quando estimula, gera-se ISS também pela venda do ativo. Então, ele estimula, ao adotar a plataforma Tesouro Verde, ele tem as 2 pontas. Se ele tem área pública, ele origina. E se ele tem, e ele estimula tanto a privada quanto a pública, ele tem arrecadação até da própria venda e comercialização do próprio papel. Então, vantagens, são N vantagens aí para os municípios com essa nova alternativa econômica aí. E quanto à segunda, São Paulo, alguém quer responder, professor, que é isso aqui? São Paulo atualiza seu inventário florestal, tem estimativa do valor? Existe uma estimativa, sim, que é aquele número que a gente passou lá na tela, né, de quanto, Pamela? 900 mil hectares? 900 mil hectares, 600 bilhões de UCS, 105 bilhões de reais. Isso é só das áreas de proteção integral do Estado. Ok? Então, São Paulo, ele pode sim, e a estimativa de valor está aí, 105 bilhões que ele poderia estar incorporando aí aos cofres. Se alguém tiver... Pois não? Só se identificar para as pessoas... Boa tarde a todos, meu nome é Lincoln, estou como secretário municipal de Agricultura do município de Paranapanema. Primeiramente, parabenizar o deputado por esse brilhante seminário que nós estamos participando aqui hoje. A minha dúvida fica quanto nós, gestores aqui dentro dos municípios, como nós podemos fazer para fomentar isso, tanto quanto os produtores rurais, né, quanto nas empresas, né? Eu vou dar o exemplo aqui de Paranapanema. Nós temos lá uma das maiores cooperativas do nosso estado de São Paulo, que é o Lambra Agronegócio. É uma cooperativa com cerca de 160 cooperados lá, responsável por grande parte da escoação de soja e grãos do nosso país, aí, né? Porque Paranapanema é um município fortemente irrigado lá, né? Nós somos cercados pelo rio, né? Jurumirim, pela represa de Jurumirim ali. Então, como que a gente faz para fomentar isso? Porque eu vi muitos dados aqui muito importantes, inclusive não conheci esse processo da soja com a braquiária, eu achei excelente. Os nossos produtores lá, creio eu, pelo menos a boa parte que eu conheço deles, não faz esse tipo de processo. Eu acho que é uma metodologia muito praticável aí para você manter
a proteção do solo, né, principalmente nesse momento de escassez. Então, eu gostaria mesmo de entender esse processo e como nós podemos fomentar isso com os produtores rurais e essas grandes empresas. Por exemplo, a Olambra mesmo, a cooperativa, ela não tem crédito de carbono, não trabalhava. Numa reunião que nós tivemos há 2 meses atrás, é que eles começaram a fomentar esse tipo de ideia a médio e a longo prazo. E acredito eu que seja em outras empresas também. Obrigado. Eu vou responder um pouco, depois passo para o senhor. Primeiro, todo produtor brasileiro ele tem essa safra desse produto de UCS, porque todo ele tem reserva legal e APP. Então, ele já tem essa produção. Então, o município ele tem que estimular isso. E como que ele estimula? Adotando realmente o programa Tesouro Verde. E o programa a gente leva toda a plataforma, leva o método de inventário do lado, então ele tem que incentivar. Minhas compras agora, quem tem selo do município. Vai sair produto daqui, prefeitura apoia no selo, que é uma prática muito comum na Europa, né? Ela certificar, você vai lá, vinho de Bordeaux, né? Então, é a mesma prática, a gente tem que puxar essas práticas. Então, quando você adota o programa, a gente assessora todas as normas, inclusive, desde o formato que seria a legislação, do formato que seria os decretos, o arranjo de de discutir isso com a comunidade, tudo isso o programa entra. E o que é interessante, esse ecossistema, ele funciona muito remunerado pela própria UCS, é uma moeda, é um token, né? Então, o primeiro passo é o município adotar o programa. Tá? E a gente tem todo o rito de como se faz isso. A gente, na maioria das regiões, a gente inclusive, aliás, pelos entes públicos, nós somos contratados por inexigibilidade, porque não tem ninguém que faça isso no mundo ainda. Tá? Agora, eu passo a palavra aí ao doutor Frederico. Pois é, né, Maria Tereza, na nossa convivência, tudo que eu ia responder, você já respondeu. Mas, só separando em 2 pontos, com relação a toda a questão de capacitação técnica, convênio com a própria Unesp, algumas entidades como a Abiov, por exemplo, tem um treinamento, uma capacitação chamada Soja Plus. Foi desenvolvido pela Abiov, que é a Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais, com a ProSoja, que é a Associação dos Produtores de Soja, por exemplo, e eles fazem esse tipo de treinamento e capacitação, entre outros, né? Em Embrapa você vai encontrar, e nós temos, bom, além de técnicos, advogados, nós temos aqui na plateia, que aproveitar para saudar o meu amigo Olavo Guarnieri, que é um grande advogado, especialista também na área do agronegócio, conhece bem toda essa dinâmica aí da soja, é da Abiov, conhece bem a Abiov também, não é, Olavo? Mas esse seria um ponto, os convênios com essas entidades funciona bem. E com relação ao programa Tesouro Verde, aí, de fato, isso tem que ser via uma legislação municipal, né, para estabelecer o programa Tesouro Verde, até para prever como é que você vai usar as UCS, para que fins, estimular, dar a criação. E aí, de fato, como disse a Maria Tereza, hoje isso já está bem desenhado, né? Então, a própria BMV já capacita o município para fazer esse projeto e com essa vantagem. Por enquanto, sem necessidade de concorrência, na medida em que é a única que tem essa experiência e essa capacitação. Está aberta perguntas. Só complementando, e a Unesp está ali pertinho de vocês, né? Ali em Botucatu, nós temos, na verdade, vários campos distribuídos no estado de São Paulo inteirinho, e a gente está disponível para dar todo o apoio técnico, inclusive para aumentar a produtividade e aumentar o sequestro de carbono, tanto no solo como na cultura, etc. Tá? Está aberta a perguntas. Mas eu acredito que a gente teve um avanço importante aqui com os nossos palestrantes.
Agradecer aqui o Cleiton, que foi o organizador, toda a equipe da Assembleia. Mas o grande desafio é realmente sair da defesa do meio ambiente, da teoria, para ações concretas, né? Eu acho que hoje a gente teve um avanço importante aqui, com a presença dos municípios, as pessoas que estão nos acompanhando pelo YouTube. Eu acho que não resta dúvida, né, que a gente tem tido fenômenos aí que não aconteciam ao longo da história, né? Mudanças climáticas, aumento de temperatura, como foi aquecimento global, catástrofe, enchente, seca, derretimento das nossas geleiras. Acho que é a responsabilidade de todos, e o professor colocou bem, gente, quando o senhor fala, começa a mudar o conceito, melhorar São Paulo, melhora o Brasil, melhora o mundo, a gente pode começar a melhorar dentro das nossas residências, né? Voltando para as nossas ações de conscientização da responsabilidade ambiental que todos nós temos como seres humanos. Então eu quero agradecer aqui os nossos palestrantes, a doutora Maria Tereza Umbelino, o doutor Iraê Guerini, a nossa engenheira Luísa Toscan, o doutor Frederico Favacho, e a gente sai aqui sem nenhum mandato de segurança, sem nenhuma liminar, o que não é muito normal com a presença de advogado, né? Mas é sinal que todos nós estamos aqui engajados de comum acordo em defender o planeta, defender o meio ambiente e principalmente preservar as nossas florestas com viabilidade econômica. Eu acho que o mundo tem um compromisso com o Brasil, né? O Brasil fazer a sua parte pelas propostas, pelas sugestões, pelos avanços, pelo que se coloca aqui, mas precisa ser, como foi muito bem colocado, viabilizado financeiramente. Eu acho que se gasta dinheiro público em tanta besteira, eu acho que está na hora de gastar dinheiro público, investimento privado, naquilo que é importante para a gente manter um Brasil melhor e um mundo melhor. Então, fico muito contente com a participação de todos, agradecer a todos que participaram, a todos que nos acompanharam, agradecer aos nossos palestrantes pelo avanço de hoje. Eu acredito que os municípios aqui representados, que vocês têm aqui à disposição aqui parceiros para que cada município também possa avançar na questão ambiental, com viabilidade, com retorno, e dando uma qualificação maior. Melhorando os nossos municípios, nós vamos melhorar o São Paulo, vamos melhorar o Brasil, vamos melhorar o mundo, melhorar o planeta. Então, acho que fica aí um aprendizado para todos nós, e muito obrigado por todos que participaram desse importante seminário. Obrigado. Obrigada pela oportunidade.